Beto Publicidades, solução em web rádios. Tenha sua própria web rádio com auto DJ e transmissão ao vivo. Aproveite nossos planos. Pacote completo. Transforme sua ideia em realidade. Beto Publicidades. Ligue agora. DDD 81 99221 6962. Sabia que a nova embalagem da água mineral Santa Joana é a mais leve da América do Sul? Isso mesmo, além de produzir 27 mil garrafas de 500 miligramas por hora, a água mineral Santa Joana, através de altos investimentos em tecnologia com maquinários mais modernos, conseguiu reduzir a quantidade de material PET utilizado na fabricação das garrafas, tornando-se a primeira empresa do Brasil a produzir uma embalagem mais leve e, consequentemente, mais sustentável. Beba água mineral Santa Joana, tecnologia a favor da saúde e meio ambiente. Bia Acessórios, tudo em personalizados, long drink, canecas de porcelana, sandálias, almofadas, toalhas, camisas, sacolas, prendas para aniversário, casamentos e batizados e muito mais. Bia Acessórios. Fone DDD 81 994 70 5534. Sabia que a tampa do garrafão da água mineral Santa Joana é 3 vezes melhor do que a dos outros garrafões? É que no desenho da tampa do garrafão da água mineral Santa Joana existem 3 barreiras internas que servem para impedir a entrada de contaminações, reforçando o nosso compromisso com o consumidor e, ao mesmo tempo, mantendo o máximo de mais características originais. Além de prático e higiênico, o novo garrafão de 20 litros também é mais resistente e tem uma exclusividade, tampa de rosca. É só girar e pronto. Beba água mineral Santa Joana, tecnologia a favor da saúde e meio ambiente. A partir de agora, programa Sua História, com Manu Torres e Amanda Silva. Histórias inspiradoras que, apesar das dificuldades, não desistiram e venceram na vida. Programa Sua História. Muito boa noite, gente. Está no ar mais um programa Sua História. Hoje, estreando um novo cenário caprichado aqui pela equipe da Sulanca News TV. Então, nos acompanhe em mais uma história emocionante, história de superação, história de pessoas que vencem. E já começo dando boa noite à minha colega, que a semana passada não estava, sentimos sua falta. Muito boa noite, Amanda Silva. Boa noite, Manu. Boa noite, Amanda. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que também tenham sentido minha falta, o pessoal da produção. Gente, já vou pedir a vocês para compartilhar a nossa live, nosso programa Sua História. Hoje estamos com uma convidada muito especial, uma história incrível e realmente de uma superação assim. Cada história é uma coisa diferente, né, Manu? Vivida de uma forma diferente, mas não tem coisa melhor do que a gente escutar da própria boca da pessoa que viveu aquilo. Então, se você está passando por algum momento difícil, que você inspire, que você crie força. Amanda estará aqui também dando conselhos para vocês. Compartilhe a nossa live, estamos ao vivo no Chique no Face, no Sulanca News TV, pela fanpage, pelo YouTube. Temos o nosso Instagram, _programa Sua História, temos canal no YouTube também. Quem perdeu ou quem perder essa live estará lá amanhã no nosso canal no YouTube, Programa Sua História. E lá já está salvo também todas as histórias que já contamos aqui desde o ano passado para cá. Cada história assim, não tem nem o que falar. O bom é você ir lá e assistir para vocês conferirem as histórias que trouxemos aqui no nosso programa. Exatamente. E também você que quer anunciar, a Sulanca News TV está com pacotes especiais. Temos um cenário aqui preparado para você que é empresário e quer colocar a sua marca. Então, temos preços acessíveis e temos manequins, um estúdio preparado para todos os empresários de Caruaru que quiserem divulgar a sua marca no nosso programa e em toda a programação do Sulanca News TV. E também você que tem uma história
de superação, que venceu algo muito difícil na sua vida e gostaria de compartilhar conosco, entre em contato pelas nossas redes sociais, que a gente vai estar agendando a sua vinda ao nosso programa e será um prazer em recebê-lo. Mas, estreando o nosso estúdio e a primeira mulher do ano a vir contar a história, não poderia ser diferente. Muito boa noite, Amanda Lira, e obrigada por aceitar o nosso convite. Ô Manu, eu que agradeço, muito boa noite a minha xará Amanda, a você, a todos que fazem aqui o Sulanca News TV. Parece que é uma noite de alegria mesmo, né? Porque primeiro eu estou entre amigas e depois inaugurando entre mulheres, né, um estúdio tão bonito. Realmente eu conhecia o outro estúdio, já fui, mas esse está no capricho. Eu queria parabenizar a equipe, está belíssimo. E que coisa boa de ser a primeira mulher do ano, de tentar trazer aí uma mensagem e contar não só a minha história, mas eu tenho certeza a história que se assemelha a muitas das mulheres, o que elas passam, o que elas perpassam, e a gente vai conversar um bocadinho aqui sobre isso. Exatamente. A gente conhece a Amanda policial, né? A gente conhece a Amanda das entrevistas em rádios, os debates e tudo mais. Mas quem é a Amanda? De quem a Amanda é filha? Para poder a gente iniciar e chegar ao ponto da sua história. Vamos lá então. Eu sou nascida e criada em Caruaru, né? Sou aqui da Rua Preta, inclusive. A gente está aqui na Rua Preta, o estúdio novo de vocês é aqui no bairro São Francisco. Então, a vida toda nasci e só saí da Rua Preta aos 23 anos quando me casei. Sou filha de Aguinalda, que é professora, que ensinou por muitos anos no Elisete Lopes, ali no Caiucá. E sou filha de Xavier Santiago, né? Um patrulheiro, policial rodoviário federal. E que minha história, a força da minha história começa exatamente nele, viu? Vou lutar aqui para não me emocionar, porque falar do meu pai é sempre muito forte para mim. Mas meu pai era policial rodoviário federal e faleceu em serviço quando eu tinha 8 meses de idade, né? Ele era PRF e trabalhava destacava em Quipapá, aqui em Pernambuco, mas foi chamado para cumprir uma missão no estado do Paraná e foi para essa missão, me deixou ainda bebê aqui com minha mãe e foi cumprir a missão dele, que cabe a nós policiais quando somos chamados. E aí, durante o exercício dessa missão, ele acabou sendo morto com um tiro nas costas durante uma operação que ele participava durante o serviço, né? E a partir de então ficamos eu e minha mãe, né? Minha mãe professora primária, ainda começando. Meu pai faleceu com 33 anos e minha mãe tinha 31 anos, né? Tinha na época 31 anos, então muito jovem. Foi um choque muito grande para a família, ela teve que recomeçar, né? Então, a minha história, a parte forte da minha história já começa disso, né? De muitas mulheres que passam por isso, que tiveram que chefiar suas famílias, como a minha mãe teve que chefiar também, né? Que teve que passar por essa dificuldade de me criar sem um pai, né? E me criar sendo forte, porque ela dizia: olha, filha, eu tenho muito medo de eu morrer e deixar você sem pai, sem irmão, sem mãe, enfim, você vai ter que ser forte, né? Então, minha mãe, ela foi uma pessoa muito forte e ela me passou essa fortaleza, né? Então, eu acho que contar a minha história aqui, na verdade, o que eu estou querendo passar para as mulheres é o quão nós somos fortes, né? O quão, apesar das dificuldades, nós podemos superá-las, como minha mãe superou, como eu superei também. Mas eu vou falando, viu, Manu? E você pode me interromper, porque eu sou conversadeira. Mas então, e aí minha mãe me criou sozinha, mas eu acho que eu carreguei em mim esse legado que meu pai não pôde completar, né? Essa missão que ele tinha na polícia e que acabou sendo tirada a vida dele por um bandido, por um meliante. E eu acabei herdando isso, né? Naturalmente, ainda que minha convivência tenha sido muito pouca com ele, mas isso acabou sendo muito forte em mim e eu acho que forjando a policial que eu me tornei,
né? Ingressei na Polícia Civil com 19 anos, eu fiz concurso ainda menor de idade, né, com 17 anos. E aí, quando passei no concurso, demorou um pouco para ser chamada, e aí eu já estava com 19 anos e pude ingressar na Academia de Polícia Civil. A gente está passando as imagens. Isso. Aí é do meu sítio, Minhas Flores, que eu digo que é meu lado delicado, né? A gente sempre tem os dois lados aí, mas eu adoro, meu hobby é cuidar de flores. Eu tenho o meu sítio lá onde eu cuido das minhas meninas, que eu digo. Tem o meu lado político, aí tá passando algumas imagens do PSL, e já eu falo disso também, né? Mas, assim, a polícia, ela me ensinou muito dessa fortaleza que eu herdei da minha mãe, porque a gente sabe que o ambiente policial é um ambiente extremamente masculino, é um ambiente muito cercado de homens, né? Então, eu ainda muito jovem tive que me colocar nessa posição de ser uma mulher entre muitos homens, né? Mas sempre fui extremamente respeitada. É claro que o machismo existe, porque o machismo ele está arraigado na nossa sociedade e a gente combate ele todos os dias, né? Mas sempre fui muito respeitada, sempre fui muito bem acolhida, né? E sempre tive a certeza que realmente o lugar da mulher é onde ela quiser, né? E minha mãe me ensinou a não ter limites disso, a não ver diferença entre o que é o espaço do homem e o que é o espaço da mulher. Talvez por ter sido criada sem pai, ela teve essa capacidade de passar isso para mim. Então, eu sempre digo assim, eu gostaria que cada mulher tivesse a compreensão da força que nós temos. Às vezes a gente se acha frágil, a gente se acha que não é capaz, porque a vida toda a gente é criada dizendo, não, isso aqui não pode, isso não é seu lugar. Mulher não discute política, mulher não pode isso. Nós podemos o que a gente quiser, porque não há diferença, né? É claro que há uma diferença, às vezes, de questão física. Por exemplo, quando eu vou... eu fiz parte do grupo do CORE, Agreste, que é um grupo de repressão especial, é um grupo que a gente chama de derradeira trincheira, é o que chega para resolver, e eu era uma das poucas mulheres da equipe, né? Às vezes eu comandava, cheguei a comandar vários homens quando a gente estava em missão. E é claro que existe a questão da compleição física, né? Às vezes, numa abordagem que a gente precisa de um vigor físico maior, é claro que eu também preciso dos meus colegas, né? Isso aí a gente não pode. Mas na questão de determinação, de poder comandar, de dizer é isso que tem que fazer, nós podemos. Não há diferença nisso. Basta a gente querer, né? Então, tive essas experiências na polícia de comandar, de chefiar homens. Tive situações de machismo que tive que me impor e mostrar, não, por quê? Porque é assim, né? Porque eu não posso. Eu vou à frente e vou tomar isso. E hoje, atualmente, eu recebi o convite da delegada Jimena, que é a delegada da mulher, competentíssima, foi minha colega da época que ela era agente de polícia, trabalhamos juntas ainda quando ela era agente de polícia, e aí ela me convidou para ser a comissária-chefe da Delegacia da Mulher, função que eu estou desde dezembro, cheguei lá em dezembro, e estou me adaptando, mas me adaptando tão somente ao ambiente, porque Manu e Amanda, é uma causa que já era minha, esse espaço da mulher e essa compreensão da mulher, né, de que a mulher não precisa ser vítima de violência, essa já era uma compreensão que eu fazia mesmo no meu lado operacional, mesmo naquelas outras delegacias que não eram especializadas da mulher. Né? Mas eu, justamente por ter essa compreensão que eu acho que não existe limite, esses limites que colocaram nas mulheres, eles não existem. Né? O que, assim, a sua fala é muito importante diante da situação do país. Né? A gente vê os números de feminicídio só crescendo, a gente vê o número de homens que engravidam as mulheres e abandonam e não assumem. E muitas vezes essas mulheres se desesperam e acham que está tudo perdido, né? Exatamente. E quem sofre, na maioria das vezes, são os filhos. E a sua fala, tanto como mulher, mas como uma filha que perdeu o pai, que não foi abandonada, mas que perdeu o pai ainda quando criança, quando bebê, mas que lutou e que teve o apoio da mãe para que realizasse, seguisse o exemplo do pai na polícia, mas que não causasse a revolta. Né? Porque existem muitas pessoas que se revoltam e vai para o lado errado da vida, e a gente vê
você como polícia, né? Exatamente. Ver a situação nos presídios e nas delegacias. Exatamente. Primeiro é escolher o lado, né? É o lado do bem. O bem sempre vai prevalecer. Então, ainda que a gente passe por dificuldades, às vezes a gente não tem apoio de pai ou apoio de mãe, mas a gente tem que escolher o lado que dá certo. Né? Porque quando a gente escolhe o lado errado, e eu digo isso a meu filho, eu tenho um filho de 14 anos, acho que ele até está assistindo, um beijo, Clovinho. A gente tem que ter um lado, porque o caminho para quem opta pelo lado errado não tem outro. Né? Eu já levei meu filho nas celas das delegacias onde eu trabalho, e eu digo, olha, filho, o caminho é esse aqui. Ou esse aqui ou o cemitério, para quem faz coisa errada. Não tem outro caminho. Né? Então, é muito mais fácil ser bom, é muito mais fácil escolher o bem. Né? E quanto à questão de feminicídio, das violências que as mulheres passam, porque aqui eu queria fazer um parênteses, Amanda e Manu, às vezes a gente acha que é só a violência física, né? Mas a Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência. É a violência física, a violência psicológica, moral, sexual e patrimonial. Então, as mulheres, elas podem sofrer quaisquer tipos de violência desse tipo, e é violência sujeita à proteção da Maria da Penha. Então, desde o feminicídio, ou a não poder dispor do seu corpo, ou ao marido que força a mulher a ter relações, ou o marido que obriga a mulher a praticar aborto, ou o marido que quebra os instrumentos de trabalho. Aqui nós estamos falando numa TV que é de Sri Lanka, então que tem várias mulheres que são chefes de família, chefes de costureiras, que tem facção. Quantos maridos não querem trabalhar e às vezes destrói o equipamento, destrói a máquina de costura, quebra porque não quer a independência financeira da mulher, porque a independência financeira passa pela liberdade. Vai interromper agora, você fez sinal para mim, não? Então, assim, a independência financeira é o primeiro passo para a liberdade da mulher. Então, tudo isso é violência. O marido que controla o dinheiro da mulher, que controla os instrumentos de trabalho da mulher, que fere a autoestima da mulher, tudo isso é violência. Né? Nós tivemos recentemente o caso do feminicídio de uma juíza, né? E que foi morta a facadas, e você vê que a violência ela está em todos os setores. Veja, uma juíza de direito, né? E que não esperava, porque a gente nunca espera que o agressor seja alguém tão próximo. Né? Mas o machismo, a violência, aquela ideia de que a mulher é posse, que a mulher é objeto, ainda está arraigada na nossa sociedade. O quão é importante falar disso? E eu acho que, assim, nas classes A, né, eu acho que a mulher tem mais vergonha. Mais dificuldade de falar, sem dúvida, né? Porque ela está mais fechada, às vezes o marido tem um destaque na sociedade e ela fica com medo de não ter a proteção, porque o marido exerce uma função importante na sociedade. Mas aí eu quero falar como policial, como comissária de polícia, como comissária-chefe da Delegacia da Mulher, para nós não existe isso. Né? Seja de qualquer classe, para a gente não vê a classe, a gente vê a mulher, a gente enxerga a mulher. Doutora Gimena Gouveia pensa exatamente dessa forma, é uma mulher que eu admiro muito o profissionalismo dela, a forma como ela trata. Então, a mulher que passa por violência, independente da classe, nós da Delegacia da Mulher em Caruaru, da 4ª DEAN, estamos prontos a acolher. Né? Tanto o efetivo feminino quanto o efetivo masculino. Né? É claro que falar de violência, expor a violência numa delegacia é um sofrimento. Né? Às vezes tem que expor a intimidade, porque às vezes se trata de uma violência sexual, mas a gente é preparado para lidar. E daí a importância de se ter delegacias especializadas em todas as cidades, porque as delegacias especializadas são exatamente os policiais que estão prontos e treinados para tratar aquele tipo de problema. Para dar assistência. E para dar assistência. A rede toda de enfrentamento, né? Secretaria da Mulher, o ambiente de acolhimento, de abrigamento para a mulher e para o filho, porque às vezes a mulher não consegue sair da situação de violência, porque ela também precisa que o filho seja acolhido, né? Porque a mulher não vai sair só de casa. Ela vai sair e vai querer levar o filho, porque ela não vai querer deixar o filho ou a filha na situação de violência, né? Então, a mulher, veja o quanto complexo é a mulher. A mulher, ela não é sozinha. A mulher, ela pensa nos filhos, ela pensa no lar, ela pensa numa série de coisas. E é justamente isso, a importância e a sensibilidade
complexidade da Lei Maria da Penha, porque ela consegue enxergar a mulher em toda a sua complexidade, né? Na sua autoestima, na sua moral, no seu psicológico, no seu patrimônio, na importância da sua liberdade financeira, né? Então, nesse aspecto, eu queria colocar isso e dizer que a mulher, qualquer que seja, ela não está livre disso. E é muito importante que ela fale, que ela denuncie, porque às vezes a gente acha que o homem não é capaz, ele está tão próximo ali, ele vai mudar, mas a violência contra a mulher ela é cíclica, e ela é cíclica e ela aumenta a cada ciclo. Por quê? Porque da primeira vez o homem levanta a mão, e aí a mulher não faz nada, ele vai lá e bate, e aí a mulher não faz nada, ele vai e bate mais forte, e aí a mulher não faz nada e ele machuca mais, e ele violenta, até chegar ao feminicídio. Normalmente, nunca é o feminicídio, ele é um fato isolado, mas ele já é um histórico, um processo de violência, né, que não foi estancado, que não foi falado. Doutora Jimena Gouveia, ela tem uma fala que eu gosto muito, porque ela diz assim, olha, Amanda, nós tivemos quase 1.500 registros de boletim de ocorrência no ano de 2020, aqui na Delegacia da Mulher. E todas essas 1.500 mulheres que registraram boletim de ocorrência estão vivas. Então, essa ideia de dizer, se você me denunciar, eu lhe mato, não. Porque quando a mulher denuncia, ela quebra o ciclo de violência. Ela vem através de uma medida protetiva. Hoje mesmo nós tivemos colocando um monitoramento eletrônico no agressor. O que é o monitoramento eletrônico? É a tornozeleira eletrônica. A tornozeleira não é só para o traficante, para aquele que comete crimes que a gente entende que é de maior... A Maria da Penha também está sujeita a monitoramento, né? É uma lei que protege a mulher. Agora, o único feminicídio que nós tivemos em 2020, que foi no mês de fevereiro, essa mulher que foi vítima, ela nunca procurou uma delegacia. Então, veja, talvez se ela tivesse estancado isso, como essas 1.500 mulheres que procuraram a nossa delegacia ao longo de 2020, talvez ela tivesse evitado o feminicídio. Por isso que é importante falar, por isso que é importante denunciar. E um detalhe, né, Amanda? Muita gente, eu vejo muitos questionamentos assim, porque aumentou esse número, não tinha esse número. Gente, a violência, ela toda a vida sempre aconteceu, sempre. O que veio a acontecer agora é que mulheres corajosas abriram a boca para denunciar. Então, por isso que a gente vê um número alarmante aí de pedir ajuda, né? E que bom que estão pedindo ajuda. E um detalhe que também eu sempre enfatizo é o fato de que o medo, ele sempre te aprisiona. O medo, ele te paralisa. Então, muitas das vezes você não consegue ter essa atitude, mas tenha. Porque, assim, é uma chance de você amanhã estar viva, outro dia você cuidar dos seus filhos, tudo direitinho. Então, a violência, decorrer das gerações, sempre houve. Machismo sempre houve, sempre aconteceu. E não é porque, assim, agora está virando modinha, é mimimi, é modinha agora esse negócio de feminicídio. Não. Foram mulheres corajosas que falaram, não é? Isso sempre aconteceu de geração de vó, de mãe. Você sempre vê histórias, né, de muito tempo. Então, o que veio acontecer agora, gente, foi mulheres que não aguentaram mais, desesperada pedindo ajuda. Então, peça. Tenho conhecidas, infelizmente, já aconteceu de vizinhas também, de sofrer com o marido dentro de casa. E a gente tem que pedir ajuda por ela, porque não acontece, nem sempre ela vai ter coragem, realmente. Então, assim, que o medo não te paralisa. Eu sei que é um clichê dizer isso, o medo realmente faz com que você estacione, que você não consiga ter coragem, mas faça. E se alguém oferecer ajuda, aceite. Se alguém denunciar, que você tenha coragem de confirmar o que isso realmente aconteceu. Como é importante essa sua fala, viu, Amanda? Porque o medo, né, nenhuma de nós está livre desse medo. Decidir sair de um ciclo que já não nos abastece mais, é claro que causa medo. Romper com o lugar que a gente está nos causa medo, né? E por isso eu falo da força da mulher. Eu também passei por isso, eu também tive que romper vários medos, né? Eu sou uma mulher divorciada e para decidir me divorciar, para decidir tomar esse posicionamento, também eu passei por medos. Eu também passei por conflitos, então ninguém está livre. Mas é isso que a gente tem que fazer, descobrir a nossa força e dizer assim, eu sou capaz, né? É melhor romper com isso aqui
aqui que já não me preenche mais, que já não me completa mais, né? E buscar sermos felizes em nossa essência, em nossa completude. Né? Então, medo, qualquer uma de nós está sujeito. Sentir medo não nos faz menor, né? Mas a gente tem que romper esse medo, romper esse ciclo e dizer, não, eu não quero mais. Né? Quando a gente coloca um ponto final, quando a gente rompe isso, é aí que as coisas se transformam. Né? E hoje, realmente, as denúncias elas se acontecem mais, não é que a violência aumentou, mas muito pelo contrário, as denúncias aumentaram. A sociedade patriarcal que a gente tinha, aquela sociedade de que a mulher só ficava em casa, de que o marido era que saía para trabalhar e a mulher era quase que um objeto, um adorno dentro de casa, né? Então, por muito tempo isso foi uma violência. E agora a mulher tem fala, a mulher ela sai para trabalhar, a mulher tem o dinheiro, a mulher também coloca dinheiro em casa. E a partir do momento que ela tem a sua liberdade econômica, ela começa a ter voz. Então, a sociedade começa a mudar a partir daí. A sociedade começa a trazer a voz da mulher. Né? E ao contrário daquela sociedade que dizia assim, a mulher é do lar, né? A dona da casa. É claro que quem opta por ser do lar, isso não lhe faz menor. Mas quando dizia assim, a mulher, a dona da casa, é como se fosse um prêmio, né? Você está aqui, você é a dona da casa, você cuida dos meninos e assunto de política, assunto qualquer outro que não for casa, criança e as funcionárias da casa não lhe compete. Né? E a mulher foi mostrando que não era assim. E a política, como entrou na sua vida? E aí vamos falar da política. Pois é, eu acho que eu sempre tive essa ânsia em mim de mostrar, através do exemplo, que as mulheres podem estar em qualquer lugar. E a política sempre esteve em mim porque existe um lado muito forte da família do meu pai. Meu avô foi vereador por muitos anos em Bezerros, foi naquela época juiz de paz também que se chamava. Eu tive minha tia, que foi a primeira secretária da Educação no governo de Marco Maciel, a primeira secretária da Educação mulher, né, no governo de Marco Maciel, tia Creuza Aragão. Então, eu sempre tive esse histórico de política muito forte em mim. Né? E isso estava presente. Eu dizia que isso era uma sementinha que às vezes eu regava e às vezes eu apagava, talvez até pelos compromissos do casamento, né? Por às vezes a gente se anular no casamento, eu fui postergando isso. Né? E aí quando surgiu a oportunidade de eu me filiar ao PSL, né, em Caruaru. E aí, logo depois veio o convite. Assim que eu me filiei, a função de vice-presidente do partido estava vaga. E aí eu recebi o convite para ir para a vice-presidência do partido e para a presidência do PSL Mulher. E ali foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o lado político. Né? A polícia eu já conhecia, a importância da mulher nesses espaços de poder, de funcionalismo público, né? Eu já conhecia, mas a importância da mulher enquanto agente político. Porque se a gente parar para pensar, Manu, e você também é um agente política, né? Você também é política, você sabe muito bem isso, né? Mas nós somos maioria na população. Nós, mulheres, somos 52% da população. Mas nós só somos no país 10% do parlamento. A gente pode dominar o Brasil. E a gente não consegue ainda essa representatividade. Né? Então, as políticas públicas não chegam até a gente, não chegam até a mulher, porque justamente nós não conseguimos ainda os espaços políticos. Porque quando a gente diz que não gosta de política, eu não gosto de política. Política é lugar de corrupto. A gente está dando espaço efetivamente para quem é corrupto. Para quem é, realmente. Porque corrupto não é lugar dele na política. Na política é lugar de pessoas de bem, que querem decidir pela sociedade, que estão preocupadas com o povo, que estão preocupadas com as mulheres, com os homens, com as crianças. Então, lá sim é nosso lugar. E quem for corrupto, que saia. Né? Então, a mulher precisa preencher isso para que as decisões políticas também lhe abasteçam. Porque quando a gente tem uma delegacia especializada numa cidade
quando a gente tem uma patrulha Maria da Penha, quando a gente tem uma rede de enfrentamento com a secretaria, com o centro de referência, isso tudo partiu de uma decisão política. Exatamente. Né? Isso tudo veio porque tinha algum agente político lá que entende que aquilo é importante. Amanda Silva, dê uma lida aí nos comentários que a gente está comentário bombando tá hoje. Mauricélia, boa noite, Mauricélia. Maria Sueli, boa noite, meninas. Boa noite, Maria Sueli. Um beijo, Mauricélia. Lenilton Oliveira, boa noite, sou de Macaparana, Pernambuco. Boa noite, Lenilton. Aline Tonini, acho que é assim que se pronuncia. Aline Tonini. Parabéns, meninas, programa maravilhoso. Sou fã de Amanda Lira e do trabalho que ela desenvolve. Glaucia Galindo, boa noite. Glaucia estava sumida, Glaucia, aqui do programa, viu? Abrindo um parêntese, Glaucia, ela está de luto. Infelizmente, esses dias a irmãzinha dela faleceu. Conversei com ela segunda-feira. Foi uma de nossas entrevistadas, uma pessoa super humana, mas que Deus conforte a família e dê força nesse momento. Sentimentos, Glaucia. Muita Por isso força. que ela não estava participando. E se agarre em Deus, porque Deus é a nossa força. Só Deus mesmo. Consolo, Só Deus para nos consolar mesmo num momento tão difícil. Túlio Marcos Correia, conheço a entrevistada, pessoa qualificada e grande policial que beijo, busca Túlio. sempre estar preparada para assumir desafios dos mais difíceis que possam surgir. Amanda, a gente tem um quadro aqui. Eu tentei, na verdade, conseguir outras pessoas para falar de você. Entrei em contato com algumas pessoas pelas suas redes sociais, mas como eu não sou amiga da pessoa, provavelmente a pessoa não me viu. Mas eu tenho um depoimento de uma pessoa que eu sei que é importante na sua carreira. Pode soltar aí, Adalberto. Olá, você que acompanha o programa Sua História, apresentado pela Manu Torres, que vai ao ar pela Sulanca News TV. Eu quero, nesse momento, fazer uma referência toda especial à convidada de hoje, Amanda Lira, que é policial civil, comissária de polícia, trabalhou comigo na gerência de controle operacional do Interior 1, da gerência de polícia do Agreste, aqui na cidade de Caruaru. Foi minha comissária, extremamente competente, dedicada, e também nos reencontramos nos caminhos da política, ela que esteve conosco batalhando, lutando e trabalhando conosco nesse período de 2020 eleitoral. Quero dizer que a Amanda é uma referência de mulher profissional, ela é uma quebra de paradigmas em vários segmentos, porque tanto na polícia ela é uma referência, tanto é que foi comissária, coordenadora setorial em vários segmentos, inclusive na gestão, e agora é comissária de polícia, coordenadora setorial da Delegacia Especializada em Atendimento da Mulher, aqui de Caruaru, mas também é uma grande incentivadora para que as mulheres se envolvam na política, ocupem seu espaço de poder, representem o seu bom desempenho, digamos assim, e as suas qualificações, os seus talentos. Um grande abraço para a Amanda e um grande abraço para todo mundo que acompanha o programa Sua História com Manu Torres na Sulanca News TV. É o delegado Lessa. Eu entrei em contato linda, com ele tá hoje. vendo? Que maravilha. Eu acho que o delegado Lessa, ele é uma referência para mim, tanto de profissional, né? Eu trabalhei ainda muito jovem com ele e eu acho que ele é um exemplo. Embora a gente ache que, às vezes, a representatividade da mulher, ela só está na mulher, mas não, há homens que efetivamente nos representam. E eu acho que o delegado Lessa, ele carrega isso nele. Porque quando eu trabalhei com ele na delegacia, na gerência operacional, em que ele era o gestor, ele era o meu chefe, nós éramos cercados de homens, né? E ali ele me convidou para chefiar, para comandar, para ser, inclusive, assessora de imprensa durante algum tempo na gestão dele. Então, assim, ele mostrou que, assim como as coisas que eu acredito, quer dizer, não havia diferença, porque não é questão de sexo, é questão de competência, não é questão de gênero, não é? Então, eu acho que o delegado Lessa, ele tem muito essa visão de enxergar a competência independentemente do gênero, né? E aí foi uma experiência valiosíssima com ele, né? Esse contato com a imprensa, de ser assessora de imprensa, de ser comissária dele, foi uma experiência
da pessoa dele, porque é um homem extremamente íntegro, a quem eu tenho uma admiração pessoal. E afora isso, aí vieram os caminhos da política, né, que a gente se reencontrou quando o nosso partido, o PSL, coligou com o partido dele. E nós tivemos o vice apresentado para ele. Poderia ser a vice, não era? E ainda foi cogitado meu nome para ser a vice. Exatamente. Então, assim, a gente se reencontrou e eu vi que o Lessa que eu conheci lá na polícia não mudou, né? Ele levou a integridade dele, ele levou a postura dele também para a política. E também, né? Assim, a delegacia vai mudar de endereço, foi com uma ação dele, exatamente. Né? Eu queria destacar isso porque a nossa delegacia hoje ela tem uma necessidade premente de um acolhimento melhor. Eu queria dizer às pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo e a vocês aqui que às vezes nos dói, porque as mulheres que chegam lá machucadas, violentadas, que procuram nossa delegacia, muitas vezes saem arrastando as crianças e do jeito que está, pegam as crianças e levam para lá. Porque é o primeiro socorro que chega a procurar a delegacia. Uhum. E como a gente queria, como eu ouço isso também da delegada Gimena e da nossa equipe, como a gente queria acolher melhor, como a gente queria ter um espaço para colocar essas crianças, para elas se sentirem. Então, agora a gente vai ter. E mais uma vez o delegado Lessa, não me surpreendendo, porque eu sei da índole dele, né, conseguiu esse recurso de cerca de R$700 mil. Nós vamos ter a nova sede da Delegacia da Mulher, com um espaço imenso, com toda a estrutura. O projeto já está feito, a gente está só em fase de licitação para começar as obras, mas está bem adiantado. O procedimento está bem adiantado. Então, mais uma vez, ele mostra a sensibilidade com a segurança pública e com as mulheres. A gente vai para o intervalo, rapidinho, a gente está voltando, mas lembrando que nós tivemos deputadas mulheres que não pensaram em nós. Lembre-se disso. A gente volta daqui a pouco. Beto Publicidades, solução em web rádios. Tenha sua própria web rádio com áudio DJ e transmissão ao vivo. Aproveite nossos planos. Pacote completo. Transforme sua ideia em realidade. Beto Publicidades. Ligue agora. DDD 81 99221 6962. Sabia que a tampa do garrafão da água mineral Santo Ojona é 3 vezes melhor do que a dos outros garrafões? É que no desenho da tampa do garrafão da água mineral Santo Ojona existem 3 barreiras internas que servem para impedir a entrada de contaminações, reforçando o nosso compromisso com o consumidor e ao mesmo tempo mantendo o máximo de mais características originais. Além de prático e higiênico, o novo garrafão de 20 litros também é mais resistente e tem uma exclusividade, tampa de rosca. É só girar e pronto. Beba água mineral Santo Ojona. Tecnologia a favor da saúde e meio ambiente. Bia Acessórios, tudo em personalizados, long drink, canecas de porcelana, sandálias, almofadas, toalhas, camisas, sacolas, prendas para aniversário, casamentos e batizados e muito mais. Bia Acessórios. Fone DDD 81 994 70 5534. Lugar de comprar barato é na Feira da Sulanca Setor Fundac. Você vai comprar as roupas mais baratas do Brasil para vender ou vestir toda a família. Tudo direto do fabricante. Vem para Caruaru, que está vestindo o Brasil com muita moda. Feira da Sulanca Setor Fundac. Aqui é mais barato. Mais informações nas nossas redes sociais. Estamos obedecendo todas as exigências sanitárias. Segurar, segurança eletrônica e refrigeração sem complicação. Uma equipe séria e comprometida com os serviços de segurança eletrônica e refrigeração em residências e empresas de Caruaru e região. Instalação e manutenção em câmeras, central de alarmes, cerca elétrica, ar-condicionado, geladeira e freezer. Solicite já seu orçamento. Segurar, segurança eletrônica e refrigeração sem complicação. Rua São Roque 81, Nossa Senhora das Dores. Fone 999-669907 Caruaru. Toda quarta, às 20 horas, a Sulanca News TV apresenta o programa Sua História. A apresentação, Manu Torres e Amanda Silva. Histórias inspiradoras que, apesar das dificuldades, não desistiram e venceram na vida. Programa Sua História. Toda quarta, às 20 horas, aqui na Sulanca News TV. Uma nova TV com a cara da Sulanca.
Programa Sua História, com Manu Torres e Amanda Silva. Estamos de volta. Gente, a gente está conhecendo a história de Amanda Lira, porque hoje eu estou com duas Amanda aqui, eu tenho que especificar. Amanda Lira, e a gente está vendo que a mulher porreta, né, polícia, feito os meninos estavam antes da gente entrar no ar, no programa anterior, os meninos disseram, a gente tem que se comportar, que hoje quem vem para aqui é a polícia. Mas a gente está vendo que ela é forte, né, empoderada, é da verdade e tudo mais, mas também tem a parte ruim, né, da vida da gente, não só é flores, tem os espinhos. E a Amanda vai contar um pouco de uma história ruim, mas que se superou e hoje está aqui para justamente contar e motivar você que talvez esteja passando por algum problema, esteja passando por alguma dificuldade, que se ela conseguiu, você também consegue. A Amanda teve um câncer, não é? A gente não tem imagem porque você disse que não registrou. Eu não fiz imagens. E aí eu gostaria que você contasse como foi essa descoberta, em que período da sua vida. Certo, vamos lá. Primeiro, Manu, quando eu recebi o convite de vir ao programa de vocês, eu disse, ai meu Deus, minha história, né? Mas é tão ruim a gente falar da gente, a gente enfim, contar a nossa história, mas eu queria contar as coisas que eu passei para, na verdade, trazer o exemplo. Até é uma fala muito de Lessa, que ele diz a palavra comove, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Então, a gente falou um pouco aí dessa coisa da mulher que é criada sem pai, ou da mulher que cria os seus filhos sem marido. A gente falou também do preenchimento de espaços de poder, embora sejam espaços de poder extremamente masculinizados ainda, como é a política, como é a polícia, mas que a mulher pode. E também, e veja como nós podemos nos superar, porque não é a Amanda. Se eu posso, se você pode, se a Amanda pode, qualquer uma de nós podemos, né? E aí, dentro dessa história de superação, a gente também tem uma história de superação em relação à doença, né? Eu tive câncer em 2016, descobri, o meu câncer foi no sistema imunológico, foi no sistema linfático, foi o linfoma, né? Fiz 6 meses de quimioterapia com a doutora Guacira, a quem eu mando um beijo também, que eu tenho um respeito enorme. E a primeira coisa, assim, quando você recebe a notícia que você está com câncer, né, que você abre o papel ali e vê o resultado, parece que você está recebendo uma sentença de morte, né? A primeira imagem que me veio na cabeça era eu magra, careca, debilitada, né? Mas doutora Guacira, na época, minha médica, me disse uma fala, Amanda, a doença é do tamanho que a gente faz ela. Se você fizer a doença pequena, ela vai ser pequena e ela vai ficar no lugar dela. Mas se você colocar isso na sua cabeça, a doença vai crescer em você, né? Então, passar daquela fase inicial de processar aquilo tudo, do desespero, eu comecei a entender que eu precisava ser maior do que o câncer, né? Então, enfrentei os 6 meses de quimioterapia. É claro que é difícil, vem os enjoos, você passa 48 horas que não consegue comer nada, não consegue beber nada, e até passar os enjoos, fica debilitado, né? Mas, primeiro, o amor supera tudo. Eu acho que o câncer me ensinou isso, né? Eu acho que o amor de Deus, o amor da família, o amor de quem nos ama verdadeiramente, o amor, ele cura, né? Ele é capaz de curar. Então, quando as pessoas hoje falam da pandemia, a pandemia me ensinou o que verdadeiramente é importante. Eu já tive essa experiência, porque o câncer me ensinou o que verdadeiramente era importante. E hoje eu digo que o câncer, a todo mundo eu digo, ter passado pela experiência do câncer, para mim foi um presente. Porque Deus, através da doença, me ensinou o que verdadeiramente importava. Porque às vezes a gente se preocupa com tanta besteira, a gente se deixa levar por tanta besteira e esquece da nossa essência, e esquece do nosso cuidado, esquece do que verdadeiramente importa. Eu digo uma coisa bem interessante, porque eu estava com um colega da polícia de lado, quando eu recebi o resultado de que eu estava com câncer, eu vim para o carro para abrir o resultado, e ele estava assim de lado. Quando eu abri, eu disse, meu Deus, eu vou morrer e eu não sei andar de bicicleta. Veja o que veio na minha cabeça. Dentro de toda a complexidade da minha vida, o que eu pensei era que eu ia morrer e não sabia andar de bicicleta.
né? Então, o câncer me ensinou isso, que as coisas pequenas, as viagens que a gente faz em família, o compartilhar as nossas experiências, o compartilhar com as pessoas que a gente ama, é o que fica. É o que vale. Então, não é a questão do problema, não é a questão da doença, mas é o que a gente faz com ele, né? O quanto ele nos ensina e o quanto ele pode nos fortalecer. Então, foi um período difícil, mas foi um período assim, quando passava o enjoo da quimioterapia, eu já ia lá correr, eu sempre gostei de correr, de praticar atividade física. Eu ia correr, eu ia para o meu sítio, eu ia cuidar das minhas flores e eu procurava esquecer. É tanto que quando vocês me perguntaram fotos, eu não tinha foto da época do câncer. Meu cabelo não caiu, eu não fiquei careca. Né? A médica até ficava impressionada, porque dizia, e esse cabelinho? Graças a Deus, meu cabelo não caiu. Mas, assim, foi um período muito de dor e muito de introspecção, e eu preferi não registrar esses momentos. Então, eu não tenho nenhuma foto, a não ser uma foto que eu até procurei, que foi 2 amigas da polícia que me visitaram, eu ainda estava com a cicatriz do catéter, era a única foto que eu tinha. Porque é como se eu tomei para mim aquela palavra da médica. Foi uma fase que eu passei, superei, venci e eu não quero mais lembrar, né? Porque eu acho que aquilo veio para mim como uma lição do que verdadeiramente importa, uma lição que eu precisava dar um basta em diversas coisas que me incomodavam e que eu estava postergando decisões, né? E que eu precisava ser feliz e que eu precisava tomar posições. Então, não importa o problema que nós mulheres passamos, mas é o que eu digo, nós temos força suficiente para passar. Porque nós conseguimos fazer várias coisas, nós conseguimos cuidar dos nossos filhos, ou aquelas que não optam por casar, por ter filhos, mas nós temos uma força imensa dentro de nós. E às vezes, né, nem sabemos lidar com ela. É, porque a gente foi criada a vida toda dizendo que não pode. Eu até falo, às vezes, eu digo, olha, tem uma música que a gente canta para os nossos filhos que diz assim, Terezinha veio ao chão, acudiu 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. E eu sempre digo, gente, Tereza não precisa de ninguém para se levantar. Tereza não precisa do pai, nem do irmão, nem daquele que lhe deu a mão, porque Tereza se levanta sozinha. Né? Mas a gente canta e a gente repete essas coisas como se fosse algo comum, mas a gente não precisa. A gente se ergue sozinha. É claro que tem alguém ao lado, alguém que não vai nos completar, não, porque completa nós já somos. Né? Ou a gente vai ter alguém para nos fazer feliz, para a gente dividir nossas tristezas e nossas alegrias, mas nós somos seres completos. Né? Nós podemos estar onde nós quisermos e nós temos uma força enorme. Então, nesse aspecto e nessa perspectiva, eu conclamo as mulheres que estão sendo vítimas de violência ou que estão com medo de tomar decisões ou que estão passando por problemas como câncer ou outro tipo de problema, tenham força. Porque é a partir disso, do nosso autoconhecimento, da nossa capacidade de superação, que a gente pode superar qualquer coisa. A sua vinda aqui eu acho de extrema importância. Pelo primeiro fato de ser você contando a sua história. Porque muitas vezes a gente só conhece a história das pessoas depois que elas falecem. E a pessoa não tem nem o direito de dizer assim, não foi assim. Né? As pessoas vão contando da maneira que querem e que acham que sabem da história. Porque talvez muitas das pessoas que lhe acompanham nas redes sociais, que lhe conhecem, não soubesse desse processo exatamente por você não ter registrado. E muitas vezes as pessoas acham que a vida do outro é sempre 100%. E a gente sabe que não é. E a gente conhece, assim, pessoas que se deixam abater por coisas tão pequenas. E o exemplo de pessoas que passaram pelo câncer por doenças. A gente já trouxe pessoas aqui que venceram o mesmo câncer 5 vezes. O problema voltou. Então, é de extrema importância. A força, ela vem depois de uma grande dor, né? Infelizmente, exatamente. Mais vem para ensinar. Então, não é só parece que tudo na mulher é mais pesado, né, Manu? Eu digo assim, até no meu processo de divórcio, desculpa te interromper, mas a gente percebe assim, como a mulher divorciada, ela ainda é vista diferente. Né? Algumas pessoas se afastam, algumas pessoas enxergam diferente. E a mulher ela tem que ter força, até nesse momento, de dizer, eu quero me divorciar.
Eu não quero mais, porque há quem se afaste, há quem olhe de lado, há quem tenha preconceito, né? Há quem ache e pense que família é só o papai, a mamãe e o filho. Família é a mamãe e o filho, é o papai, a mamãe e o filho. Eu não sou uma pessoa que tenho qualquer tipo de preconceito, então eu acho que a família também é o papai com o papai e o filho, a mamãe. Então, nós não estamos aqui para julgar, né? Então, é por isso que eu quero trazer através do exemplo, porque de todas as perspectivas, desde a mulher que sofreu doença, desde a mulher que é divorciada e que às vezes é olhada diferente, porque decidiu ser livre, desde porque decidiu pensar diferente. Exatamente, quer ser polícia. Meu Deus, aí diz, e você anda armada? Eu digo, gente, é meu instrumento de trabalho, né? O médico usa o bisturi, eu uso a arma. E você tem coragem, não sei o quê. E às vezes diz, mas a arma é o que mata a mulher. A arma não mata a mulher. O que mata a mulher é o machismo, é o preconceito. A juíza que morreu no Rio de Janeiro, ela não morreu com arma de fogo, ela morreu a facadas. Porque o homem, quando quer praticar violência, ele usa o que tiver na frente dele. Esses dias aqui em Recife, esse final de semana, o cara foi com as próprias mãos. Bateu com a mão, depois ela caiu no chão e ele chutou e um monte de homem ao redor e ninguém fez ajudou, nada. E eu fico só olhando. Eu fico imaginando, e ainda tem o que filma, né? Tem o que tem o controle emocional de filmar. E a gente vê a união dos homens. Porque, por exemplo, quando um carro que tá um homem dirigindo quebra na rua, para. Menina, eu não sei de onde parece tanto homem para empurrar o carro. É assim. Quando é uma mulher, eles ficam tudo zoando. A mulher, quero ver como é que ela vai sair daí. Quero ver. Daí. Pode até ir depois, mas primeiro eles tiram onda. Então, quando os homens, a gente vê no automático, né? A gente vê logo a ação de todo mundo. Agora, quando é as mulheres, o cara batendo nela e não apareceu um cristão. No fim, que eu acho que ela já estava quase morta. Aí é que aparece um que arrasta ele assim. E ainda tem os comentários, né? Porque no caso da juíza, eu vi muitos comentários dizendo assim, mas por que ela dispensou a segurança? Ela não tinha segurança? Aí ela dispensou. Ninguém pergunta assim, por que ele matou? O que foi que fez ele matar? Foi o machismo, foi a violência dele. Aí vai perguntar, não, por que ela dispensou a segurança? Eu até postei isso, eu sonho a sociedade em que um dia as pessoas não vão perguntar por que ela dispensou a segurança, por que ela estava de saia curta, por que ela saiu para beber, por que ela estava naquele lugar esquisito. Ela estava porque a mulher vai estar onde ela quiser. A mulher se veste como ela quiser. Né? O que a gente tem que questionar é o que está na cabeça desse homem violento. O que o fez achar que era dono do corpo da mulher. O que o fez achar, naquele machismo dele, que ele poderia tirar a vida, que ele poderia estuprar. Né? Exatamente. A gente está encerrando, agradecendo a você mais uma vez pela sua fala, pela sua disponibilidade de estar vindo aqui. Compartilhar com a gente e dar uma aula, né? Uma aula, porque a gente tem que agradecer. A informação também, de certa forma, ela liberta, né? Muitas das vezes você está sofrendo uma violência, você não sabe que é uma violência. Então a informação, ela também te liberta e te faz abrir a mente. E, gente, mais informação do que o que a Amanda Lira passou aqui. Então, assim, é você meditar e você ter atitude, na verdade. Né? Você fazer a sua parte. Eu quero agradecer a minha amiga Diana Anjos, que acabou de entrar. Tem mais comentários, Amanda? Tem rapidinho aqui. Mauricélia comentou, parabéns a todos vocês, mulheres que brilham. Amanda Lira, uma caruaruense que só tem a somar em nossa cidade. Marluce Marinho, boa noite. Ela é de Osasco, São Paulo. Obrigada, Marluce. Armando Dourado. Boa noite para vocês todos, Deus abençoe. E as meninas falaram a verdade. A gente quer agradecer mais uma vez, Amanda, a sua disponibilidade de vir compartilhar a sua história, né? A sua intimidade. Espero que você tenha gostado da sua participação aqui no programa. Esse programa vai ficar salvo. Amanhã vai ser repostado no YouTube, no nosso canal Sua História. Então, procura aí no YouTube, aí vai estar todos os outros programas. A gente tem programas emocionantes de pessoas que se emocionaram muito aqui. O programa de Amanda é um programa informativo, mas de uma pessoa que passou por também muitas dificuldades e venceu. E se ela passou e conseguiu, você que está em casa, que está passando por problemas parecidos ou os mesmos problemas, você também é capaz. Esse programa ele tem esse intuito de mostrar o lado que as pessoas não conhecem. Porque muitas vezes é muito fácil a gente dizer assim, a vida de fulano é muito fácil. Mas não sabe a dificuldade até a pessoa chegar onde chegou.
Eu quero agradecer ao meu patrão, meu chefe, diretor-geral, meu chefinho, Paulo, pelo novo estúdio. Estamos show de bola e de audiência. E convidar os nossos comerciantes, empresários, a divulgar a sua marca na Sulanca News TV. Faça seu pacote enquanto há tempo, até porque estamos em janeiro. Em janeiro a gente tem promoção. Então você entra em contato com a gente vai estar divulgando os valores, tudo dentro do orçamento da sua loja, da sua empresa. Amanda, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Manu? Agradeço pela oportunidade de inaugurar esse estúdio tão lindo, né? De estar entre mulheres que eu admiro tanto. E dizer às mulheres que nos assistem que nós na Delegacia da Mulher estamos abertas, existem canais de denúncia, o número 180, que é um número nacional, né? As denúncias são canalizadas, inclusive elas passam por mim, as de Caruaru passam por mim, por doutora Jimena, lá na delegacia, né? E dizer que não existe mulher frágil, mas existe mulher que não descobriu ainda a força que tem, né? Nós temos força, nós temos capacidade, sim, de estarmos onde quisermos, seja no lar, na polícia, na política, na costura, né? Na sulanca, nessas sulanqueiras aguerridas que eu admiro tanto. Então, muito obrigada a todos que participaram, obrigada pelo convite, parabéns por esse estúdio lindo e eu estou à disposição sempre. Amém. Amanda, mais algum recado? E é isso aí. Bom, mais uma semana. A cada semana a gente tem uma novidade aqui, né? Cada semana que a gente chega aqui, esse estúdio tá diferente. Com uma novidade, com uma coisa nova. Então, a próxima semana a gente vai ter uma história. Gente, a história da próxima semana, dessa foi informação. Teve a parte, a parte do câncer, a parte da violência com o pai dela no início. Mas a próxima semana eu aconselho vocês a assistirem a entrevista da próxima semana. Eu vou deixar no ar. Próxima semana, na terça-feira, vocês vão saber quem é, que a gente vai colocar nas nossas redes sociais. É isso aí. É uma história de Torá, como diz Dona Irene. Então, gente, até a próxima semana. Tchau, obrigada, fiquem com Deus. Acabamos de apresentar o programa Sua História, com Manu Torres e Amanda Silva. Sugestão ou crítica, e-mail sulancanewstv@gmail.com.